Fala, meu povo! Nossa, demorou muito começar a gravar essa câmera agora. É, né? Tudo bom? Olha só, assistimos o 10º episódio da segunda temporada de 30 Reasons Why e sim, Ladeira Abaixo. Agora eu te conheço. Você conhece Ladeira Abaixo? Porque pra mim foi sensacional, porque foi um episódio, pra mim, de respostas. Então, foi um episódio de respostas, mas também de muita agonia, porque a gente percebe que tá chegando agora muito próximo do fim, faltam apenas 3 episódios para terminar a segunda temporada, e muita gente ainda pensa de forma muito errada, ou seja, a gente não vai resolver o problema do mundo em 3 episódios, infelizmente, e isso dá uma certa agonia, né? Não, na verdade, Nossa, meu cabelo tá muito coisa porque tá lavado, tá? dá uma agonia, porque as coisas não vão se solucionar, Sim. eu acho. Sim. Muitas crianças ainda estão ferradas de cabeça, né? Elas não têm solução, não vai ter solução nessa temporada. Não vai. E alguns sofrimentos eu acho que ainda vão acontecer. Só que nós conhecemos o verdadeiro segredo do Tony, por exemplo. Sim. E aí todo aquele peso que a gente estava, tipo, será que ele é uma pessoa ruim? Ele não é uma pessoa boa. Não, ele tem um transtorno. Mas ele tem um problema Sim. e ele foi ouvido, e ele foi entendido. E muito possivelmente ele não seguiu um caminho mais pior para a própria vida dele por causa da Hannah. Por causa Então, da ajuda, da amizade que ela deu a ele. é importante a gente lembrar da quantidade de homossexuais que apanham pelo mundo inteiro e das discussões que existem nos grupos de homossexuais, de defesa não só homossexuais, né? Enfim, todo mundo que se classifica como diferente, os traidores de gênero, como diria a galera de The Handmaid's Tale, que é uma lista muito grande, existe, cada dia surge uma nova classificação, então é até injusto dizer homossexuais apenas, mas não é. Todo mundo que não é reconhecido como normal pela sociedade que acha que pode classificar alguma coisa, já sofreu e já passou por alguma questão e já discutiu o fato de apanhar. Quem que bate? Porque o Tony é uma pessoa que ele não tinha a sexualidade dele bem resolvida. Ele tinha vergonha do que ele era em muitas situações. E por conta disso ele agredia. Ele coloca a meia-culpa social de ser o que ele é atacando. Uhum. E isso acontece muito, tá? Isso não é tipo, na internet ou na série. Na vida real. Preste atenção com relação a homofóbicos, a essa galera que não aceita. Quais são as questões dessas pessoas? Exato. Tem que ficar analisando tudo isso, porque é real isso. E ele comenta exatamente sobre isso, né? Tipo, tem um lado meu que quer dar uma xingada nele e tem um outro lado que tá apaixonado por ele. Sim. Então, é complicado, gente. Tem que resolver isso em terapia, tá? Não é batendo nos outros na rua, não. Obrigada pela compreensão. Outra coisa muito importante que eu achei que foi mostrado nesse episódio também foi, por exemplo, a não aceitação do que passou, que foi o que aconteceu com a Nina e com a Jéssica. Foram 2 meninas estupradas. A gente viu lá que, basicamente, na mesma situação de estupro. Acho que todo mundo ali naquela cidade que foi estuprada foi na mesma situação, né? Na Clubhouse. E a Nina é uma pessoa que, por mais que ela seja solidária ao que a Jéssica passou e tente dar apoio ali, na primeira oportunidade que ela tem, ela se esconde, ela ataca e ela culpa a Jéssica. E ela se culpa pelo que aconteceu. Então, é também mais um pedaço dessa questão do estupro, né? Que assim, muitas pessoas tratam como algo que você vai esquecer com o tempo. Não é. Não é fácil. Não é que não seja fácil. Você não esquece. Você não tem uma amnésia por causa de um tratamento. Você aprende a trabalhar aquilo de uma forma melhor. E se diversos gatilhos começam a ser reativados, sim, você pode sair um pouquinho do eixo que você gostaria de estar. Total. E eu acho que é isso. O relacionamento dela, por mais saudável que seja, está despertando alguns gatilhos dela. E aí ela troca de relacionamento. Ela se transforma numa pessoa que ela não é muito fã. Ela se transforma em alguém que não consegue ter um relacionamento fixo, acreditar em alguém, confiar naquele cara, contar as intimidades dele, as limitações para aquele cara. Por quê? Por conta do que ela passou. Então não é simplesmente ir num grupo de ajuda para você conseguir transar com alguém de novo. Não é simples assim a fórmula, sabe?
Você tem que aceitar emocionalmente o que você passou ao ponto de você conseguir falar sobre isso. E falar assim, sobre os seus limites, né? Tipo, ó, não consigo passar desse limite aqui, desse ponto agora, porque eu fui estuprada e tá difícil. e é interessante como diversos... como foi o Tony que narrou esse episódio, é interessante como diversos pontos da história em diferentes pessoas, as pessoas agem da mesma forma. Ela agiu com agressividade quando ela se sentiu acuada. Sim. Então, é o que o Tony realmente faz, né? E aí, diversos outros fatores, diversas outras pessoas também agindo como ele. Cara, é um roteiro muito bonito de se muito ver, porque a admirável, história né? tá muito amarradinha. E mostra que todo mundo tem a mesma essência. Não a mesma essência, mas as mesmas atitudes em diferentes padrões, né? Sim. Uma coisa muito importante que aconteceu nesse episódio foi o desendeusamento de Hannah Baker. Isso. Porque Hannah é uma menina que cometeu erros também, como toda menina na adolescência, como todo cara na adolescência. Erros acontecem e são normais na humanidade, na linha do tempo, né? De qualquer pessoa. Você tem que amadurecer e se tornar um ser humano melhor na vida adulta. Basicamente é isso. A adolescência é fase de teste. Você vai testando suas possibilidades, seus espaços, seus nichos, quem é você, com quem você se encaixa, do que você gosta, do que você não gosta. Nesse episódio a gente viu isso com a Jéssica, que claramente estava se sentindo bem ao lado da Nina, até perceber que ela talvez não fosse a melhor companhia. A gente percebeu isso com o Tyler, que estava tentando se encaixar no grupo do Cyrus, até ele perceber que não era a vibe dele aquilo ali, ele não é roqueiro, ele não tá naquela galera, ele é outro tipo de pessoa, sabe? Nada contra roqueiros, não estou falando mal. Só foi um teste de amizade dele que não funcionou. E todo mundo já passou por isso. Quantas pessoas você foi na adolescência? Todo mundo teve a fase do lápis no olho, cabelo preto, roupa preta. Aí teve gente que passou pela fase hippie, pela fase emo, Alanis Morissette, enfim. Você todo vai mundo teve esse negócio. né? O que você se enquadra mais. Até você descobrir qual é a sua personalidade de fato. Isso é normal na adolescência. Você não saber quem você é. Você dizer não para estereótipos, sabe? Isso é muito normal. Mas a gente viu que a Hannah, ela passou por isso, e ela fala isso no episódio, né? Quando ela tá conversando com o Tony. Ela fala, eu me juntei a meninas mais na outra escola porque eu não queria ser a pessoa que sofria bullying. Então eu preferi ser a pessoa que aplicava bullying. E isso é muito comum na adolescência. Você ter que decidir se você é o idiota que leva o bullying ou o idiota que aplica o bullying. Porque na visão adolescente, os dois são idiotas. Ou seja... É muito doida essa discussão, né? É muito real trazer isso à tona, né? E é sinistro, né? Porque ela destruiu a vida dela, o bullying. Então é uma culpa muito gigantesca que ela carregava e que se voltou contra ela depois de morta. E que ainda bem que o Tony foi conversar com a menina, né? Porque é impossível você falar mal de uma pessoa que te fez mal, só que ela, com relatos de que ela se arrependeu e que ela não pode nem se defender. É muito doido isso, gente. Foi um episódio, eu acho, de muita reflexão, sabe? Sobre o que a gente faz em sociedade, como que a gente se preocupa com estereótipos. Porque é engraçado falar isso, mas na adolescência é normal a gente não se encaixar. É normal a gente não se sentir 100% completo com grupo nenhum. E o que o mundo está fazendo hoje com a internet é isso. E a gente não tá adolescentizando a internet demais? Eu acho que quando as pessoas falam assim, tipo, nossa, isso daqui tá muito quinta série, eu acho que as pessoas têm muita razão. Porque se você fala, por exemplo, assim, nossa, eu sou contra a greve dos caminhoneiros. Ai, você é isso. Ai, eu sou a favor da greve dos caminhoneiros. Você é isso. Tipo, a sociedade tem uma necessidade de colocar você numa caixinha. E dizer que você precisa agir de acordo com aquela caixinha pelo resto da sua vida. Senão você é o quê? Traidor da caixinha. Não é assim que funciona, sabe? A gente é livre, né? Pra ser fluido. Eu gosto de Pablo Vittar, que ele fala muito isso. Ele é fluido. Sim. Ele se permite ser o que ele tá a fim de ser naquele dia. E isso vale pra tudo. Isso vale pro seu gênero, pro que você gosta de comer, pra música que você gosta de ouvir. A gente passa muito por isso como criador de conteúdo. Porque nós somos um casal
e a gente cria conteúdo nerd. E nós dois temos opiniões diferentes sobre diversas coisas, né? E a gente pode falar de outras coisas se a gente quiser. E se discordar no meio do vídeo. Exatamente. Então, não criem estereótipos, né? Não coloquem as pessoas em caixinhas porque elas passam mal, sufocadas dentro de uma caixinha. O ser humano não nasceu para ser enclausurado. E você criar essa jaula virtual que tá todo mundo criando o tempo inteiro de estereótipos é agressivo pra gente como ser humano. Total. Pensa você como aquariano. Nossa. Você tá sendo enjaulado o tempo inteiro. Não. O panda vai surtar em 3, 2, 1 com esse negócio. Não é? Total. É doentio não, isso do ser humano. Muito. Você Mas- enjaula, cara. Eu não sei lidar com isso. Além de todos esses problemas de adolescentes que tem que ser conversados durante a série, que tem que ser apontados e que a gente fica... Nossa, é verdade, eu passei por isso também. Eu acho que é a grande parada, né? Que quem é adolescente fala, nossa, eu tô passando por isso agora. Quem é criança fala, nossa, eu já vi alguém mais velho passar. E quem é mais velho, quem já passou pela adolescência, também entra no mesmo esquema. Tipo, todo mundo passa pela mesma coisa e todo mundo está suscetível a julgar a própria vida, subjugar a própria vida. Sim. E isso é extremamente interessante. Só que existe um vilão nessa história, que é o Bryce. E esse vilão tem tudo para não ser culpado. Sim. Tudo. Se ele não for culpado, eu já esperava por isso. Só que a gente quer que ele seja. Então, é socialmente aceitável que a justiça seja negligente com o Exato. Bryce. É isso que ele tá querendo dizer. Não é tipo, a gente não tá torcendo pro Muito, a Bryce. gente tá torcendo muito pra A ele. gente quer que ele morra, mentira. Não. A gente quer que ele seja preso. Exato. A gente quer que ele seja preso né, pra pagar o que ele deve pra sociedade. Sim. Só que a gente acha que a justiça não vai entrar nessa. Eu acho que não. Assim como foi a primeira temporada. Que foi desesperador o Clay fazer tudo o que ele fez e não conseguir botar ele atrás das grades. Eu acho que um dos indícios pra isso acontecer, do Bryce não ser acusado e da imagem da Hannah não ser vingada do que aconteceu com a Hannah, é o fato daquela mulher da ONG ter ido embora da casa da mãe da Hannah. Com aquele depoimento da menina dizendo que Hannah praticou bullying e que depois ela cometeu suicídio devido a ter sofrido bullying, vulgariza a história da Hannah. E a justiça é cega, né, gente? Ela vê fatos e dados, ela não se envolve emocionalmente com não, eu fui uma pessoa que pratiquei muitos crimes e aí em algum momento eu me arrependi dos meus crimes e sofri alguns crimes e me matei por conta disso. Filhinha, a culpa não é da sociedade, a justiça pensa assim, fatos e dados. A gente não. A gente é humano. A gente tá aqui Justice for Hannah, né? A gente tá nessa vibe junto com o Clay, junto com todo mundo. Tá, aí nesse episódio apareceram algumas das evidências contra o Bryce novamente. E eu acho que, assim como toda história, um novo vilão tem que ser construído. E esse vilão está sendo construído desde o início, que a gente está jogando tudo nas costas do Bryce. Mas em algum momento, esse novo vilão tem que existir para existir possibilidade de uma terceira temporada. Sim. E aí, né, as evidências desse novo vilão são as fotos, a Clubhouse, a galera toda que entra ali para fazer aquilo que faz com as meninas. Sim. O terrorismo que é feito contra os meninos, né? O terrorismo que é feito contra quem vai depor. E aí tem o terrorismo da mãe da Hannah, como bateram no Clay, tudo isso que está acontecendo. Eu acho que é o De La Cruz. Você acha? Acho. E tem Eu acho um que ele passou, é o novo vilão. tem um que passou meio que despercebido, que ele só apareceu em uma cena. Que é a bala dentro da... Sim. Eu acho que ele vai fazer besteira de novo. Ué, mas a bala foi colocada ali. Mas é meio pra botar medo nele, né? Com certeza. Tipo, você deveria ter morrido. Só que eu acho que ele vai usar. Você acha que ele vai usar? Aí fica a grande questão. Se ele usa nele mesmo e desiste mais uma vez. Eu acho que ele não vai usar. Ou eu acho ele... que todo mundo vai resistir às pressões. Por exemplo, a Jéssica foi chamada de vagabunda. E ela tá abalada ainda, mas eu acho que ela não vai resistir. Eu acho que ela vai resistir a essa pressão. O Clay apanhou e ele não calou a boca. Vamos falar de Zack, só um minuto. O Tyler, ele tá sendo ameaçado agora pelo próprio Cyrus. O Cyrus vai expor o Tyler com toda certeza. Porque o Cyrus é inconsequente. Ele não passou pelo que o Tyler passou. Então ele tá cagando. Ele é tipo
o cara que tá à margem da sociedade tentando fazer justiça com as próprias mãos e barulho o tempo inteiro. O Alex, eu acho que ele não vai se matar, de fato, sim, nem atirar em alguém. Eu acho que ele vai resistir. Eu acho que ele vai atirar no Bryce. Não, acho que mas não pra matar, sabe? Eu acho que não. E aí esse atentado vai meio que limpar todos os... Entendeu? Mas eu acho que não. Ai. Eu acho que isso não vai rolar. Tem um galo aqui cantando. Mas vamos falar do Zack. Vamos. Fofo. Ah, o que acabou? mais dizer de Zack? Obrigado, até o próximo vídeo. Zack era o menino que estava enviando polaroids. Meu coração está um pouco mais calmo nesse momento. Agora eu acertei, porque eu tinha falado no início. Exato. Gente, o galo tá como? Querendo competir aqui com a gente. O Zack era um menino que claramente estava insatisfeito com tudo que a galera da Clubhouse fazia. Mas o legal é a visão que ele tem do Clay. Que é uma visão que o próprio Clay não tem de si mesmo. Ele fala, cara, eu sou covarde. Ele fala, cara, eu sou covarde, você não. E o Clay fica tipo, eu não sou covarde mesmo, sabe? E o Clay se acha uma pessoa que não faz as coisas. Ele se acha lento pra tomar decisões. Eu acho ele lento. Eu acho que ele é muito travado nos próprios problemas. Por exemplo, ele vira pra Hannah, pra imaginação dele da Hannah, e fala assim, desde que você morreu, eu estou com raiva o tempo todo. Sim. E aí ele se apega a esse sentimento e não larga esse sentimento e não percebe o quanto que a atitude dele beneficia toda a vida dele. Tipo, atitudes boas, atitudes honestas, ele atitudes é amigo, idôneas. ele é parceiro, ele pede ajuda. Tem uma coisa que um adolescente não consegue fazer na maioria das vezes é pedir ajuda. Exato. E o Clay pede, cara, o tempo inteiro. O Clay fala. O Clay se abre. Se o pai dele pergunta, ele fala, tipo, estou insatisfeito com isso, isso e isso. Vamos, por gentileza, mudar para resolver isso? Não. Ele fala, ele é um adolescente que é transparente. E o problema, mas assim, ele não se apega ao sentimento, esses sentimentos bons, né? Sim. Essas atitudes boas que ele tem. Como ele tá apegado somente à raiva e ele sente isso o tempo todo, e ele acha que não larga isso o tempo todo, e não fica mais feliz na vida dele, não tem mais motivos para ter felicidade, só raiva, e não tem solução, a própria consciência Hannah dele vira para ele e fala, mas fala para alguém que esteja vivo. E aí ele trava, né? Porque ele tá travado naquela imaginação dele, naquela visão que ele tá tendo, naquela alucinação que ele tá tendo. Que é confortável naquele momento pra ele, essa alucinação. Mas a própria consciência dele fala, cara, não sou eu. Eu não vou resolver esses problemas. Aí fala, você tá aqui pra quê? E a resposta tá no mesmo episódio. Sim. Né? Porque ela volta a aparecer pra ele se questiona novamente por que ele tá pensando tanto nela ainda. E aí quando ele tá lá, e invade o Clubhouse, pega as fotos com o Zack, que é sensacional. Sensacional. Incrível aquilo. Tipo, ele vira as costas pro jogo e fala assim, não importa mais, porque eu não aguento mais isso. Você é um estuprador. E aí ele sai do jogo, pega a caixa, toma Clay, o Clay vai lá olhar as fotos e encontra a foto da Hannah. E ele ignora. É interessante que ele acha a foto, ele fica envergonhado por ela estar no meio daquelas fotos. Que ele ainda endeusa a Hannah. E aí depois de encontrando outras facetas ali, a própria namorada do Bryce, ele desvira. Então quer dizer, tipo, essa vergonha não tem que existir. Não pode existir. E é uma possibilidade, tá tudo conectado. Porque se é justiça pela Hannah, ele tem que expor a Hannah o tempo todo. Exato. Pra poder conseguir fazer a justiça pra verdadeira Hannah. E não pra ideologia que ele criou de Hannah. Ela não é verdadeira. E eu acho que a própria mãe da Hannah tá percebendo isso. Quanto menos ela endeusa a filha, mais palpável ela se torna. Mais sofrida ela se torna enquanto ser humano. Você pegar o seu filho e colocar ele num pedestal como se ele fosse perfeito, prejudica a sua própria educação. Queria só entrar numa linha que eu pensei durante esse episódio. Em alguns episódios para trás, eu falei dos 3 pilares para você formar um bom ser humano, que era a escola, a família e alguma filosofia que a família escolha seguir, como religião, enfim, qualquer coisa assim. Agora eu já penso um quarto pilar, que é uma responsabilidade da vida adulta. Que eu acho que esses meninos, eles ainda são adolescentes, óbvio, eles ainda são muito imaturos e eles estão caminhando para uma vida adulta. Mas a gente está tendo muitos exemplos de atitudes dos adultos, né? Os pais nessa temporada estão sendo muito importantes.
o diretor da escola, o conselheiro da escola, Nossa. as próprias advogadas, a advogada e o advogado, a própria mãe do Clay, que faz parte da equipe de promotoria lá. Ela é uma adulta muito importante nessa temporada, porque em alguns momentos ela preteriu a vida dela pessoal para dar valor à vida dela profissional, pelo medo de perder o cargo e tudo mais. Então, pensando na vida adulta dessa temporada, para mim, o quarto pilar é a responsabilidade social. De você conseguir fazer a coisa certa e dar o exemplo certo na hora certa. Se você teve uma boa educação escolar, uma boa educação familiar, e segue uma filosofia que te ajuda a resolver as suas questões, e aí, de novo, pode ser uma filosofia do tipo terapia, um padre, um pastor, um conselheiro espiritual, qualquer coisa, alguém que te guie com conselhos. Se você tem isso tudo muito bem resolvido, na sua vida adulta, o quarto pilar é muito importante, porque a sua base já foi construída. E a sua responsabilidade social de falar a coisa certa e fazer a coisa certa nos momentos que você tem a oportunidade é a coisa mais importante da sua vida. É passar isso tudo para frente. O conselheiro é um exemplo muito importante sobre isso, né? Ele é um cara que ele assumiu o risco de perder completamente a carreira dele por falar a verdade. A mãe da Hannah perdeu o casamento, perdeu a filha e agora perdeu o negócio próprio porque ela quer o quê? Falar a verdade sobre tudo o que aconteceu sobre a filha dela. Ela quer que aquilo ali seja conversado. Porque senão seria mais uma história colocada para debaixo do tapete naquela cidade. Diferente, por exemplo, do diretor, dos pais do Bryce, que não tem nenhuma responsabilidade social. A parada é a seguinte. Ela quer defender o lado, a memória da filha dela. Sim. A sociedade, o que acho que falta como ficha, está caindo como ficha aos poucos, é que não importa mais a memória que a filha dela vai ter. O que importa é que a sociedade tenha medo de cometer os mesmos erros, porque tem consequências esses erros. Sim. Para não acontecer com outras pessoas, para a sociedade se manter ética. Quando você tem essa visão, você coloca a sua responsabilidade social à frente das suas questões. Exato. E é aquela parada, você joga o lixo na rua, um papel de uma bala. E aí você pensa, é só um papel de uma bala. O meu papel de bala não vai sujar a cidade inteira. Não, mas alguém viu. E alguém vai fazer igual. E se 1 milhão de cidadãos de uma cidade colocar o papel de bala na rua, no momento de chuva, a sua cidade vai encher. Os bueiros vão estar entupidos. E aí você vai olhar na televisão e vai culpar o governo. Vai culpar as empresas que limpam a cidade. Você nunca vai lembrar da bala que você jogou, do papel de bala que você jogou no chão. Por quê? É porque é mais fácil olhar para fora do que para dentro. Exato. A sua responsabilidade social, ela precisa ser um alarme constante na sua cabeça. Qual é o exemplo que você dá para a sociedade e para as pessoas que convivem com você? Você está fazendo só a sua parte? Exatamente. Ou você está tomando mais conta da parte dos outros do que a sua própria? Do que da sua. Quando você vai votar, você escolhe com consciência? Você estuda os candidatos? Isso é responsabilidade social. Quando acontece um caos no seu país, você analisa, lê matérias ou você só repete o que os outros estão falando? Exatamente. Você sabe quais são as lutas de todo mundo? Quando uma menina é estuprada e você fala coisas como, por exemplo, o que o Clay falou. Por que essa menina se colocou nessa situação? Parece que ela está se divertindo. Será que ela se colocou? Às vezes, mulheres são estupradas voltando do trabalho para casa, em horário comercial. Ela se colocou numa situação de risco ou ela só estava fazendo o caminho dela de volta para casa? Então, a responsabilidade social das besteiras que são faladas e executadas pelos adultos continua o looping de destruição da sociedade. E muito possivelmente esse adulto que faz essa besteira de julgar, quando não é o papel dele julgar, é porque ele não tem os pilares formados. Exato. Ou ele não teve uma educação boa, de base. Ou ele não teve pais que orientaram ele bem, ou ele não tem um mestre, um orientador, um educador, ou um terapeuta, ou alguma coisa do tipo, que consiga nivelar isso na vida dele. E eu trago mais uma questão dentro dessa questão da responsabilidade social.
13 Reasons Why está fazendo com que jovens e adultos conversem sobre bullying, suicídio, educação escolar, educação de pais e, enfim, de família de um modo geral, sobre os impactos da sua educação no futuro do seu filho. Isso é responsabilidade social. Colocar todos esses assuntos para debaixo do tapete é irresponsabilidade social. Dizer que o seu filho vai cometer suicídio porque ele assistiu 13 Reasons Why é irresponsabilidade social sua. Eu tenho certeza que, assim como a gente viu, muitas pessoas ficaram tristes no final dessa temporada. Sim. A gente não sabe por quê e a gente já tá se preparando. Vocês estão comentando muito isso, que eu vou desabar de choro no final. Já tô preocupada comigo aqui. A gente tá preocupado. Mas eu acho que a gente pode utilizar isso que a gente viu nesse episódio, a força que tem esse episódio, tudo que a gente falou aqui do nosso ponto de vista, para reforçar o quanto é importante esses acontecimentos e o quanto é importante a gente pegar os aprendizados para levar para nossa vida. Com certeza. Né? E o quanto a gente pode levar para frente isso como pais, como orientadores, como educadores, como pessoas responsáveis pela sociedade que está ao seu redor. Todos nós somos. E você não tem que fazer a parte de outras pessoas. Sim. Você tem que fazer só a sua. Eu recebi uma mensagem hoje que eu queria só ler rapidinho para vocês. Eu não vou falar quem foi que mandou, porque eu não sei se a pessoa quer ser identificada. Não tive tempo de perguntar. Mas ela mandou assim: Cris e Panda, gostaria de dizer um bom dia, mas não tô conseguindo. Isso foi hoje. Eu e meu esposo estávamos acompanhando a série 13 Porquês junto com vocês, mas depois do episódio 9, não resistimos e assistimos tudo. Entendo você. Tá sendo dolorido pra mim. E assim, não tô nada bem. Não sei como lidar com tudo que vi. Estou esperando ansiosa pelo vídeo de vocês e chorar junto com vocês. Preocupada. Porque o que vem por aí eu não soube lidar. Amo o canal de vocês e a visão de vocês sobre as coisas. Eu e meu esposo somos educadores, pais de um menino de 5 anos. Quando terminou a série, nós nos abraçamos muito e choramos compulsoriamente, porque é tão doloroso saber que há tanta maldade e tanta solidão. A gente terminou a primeira temporada exatamente assim. E que só um ouvir, um companheirismo poderia mudar tudo. Eu preciso ainda melhorar muito como mãe e educadora. Quero muito ajudar outros jovens e meu filho no seu crescimento e prepará-lo para esse mundo. Me identifico muito com a Cris. Sou chorona, me compadeço com a dor do outro. Beijos para vocês e obrigada por mandar tão bem no YouTube. Obrigada, antes de mais nada. Agora eu fiquei pensando, será que a mãe dela faz alguma coisa? Porque ela tá perdendo todas as pessoas que estão ao redor dela e agora perdeu o trabalho também. A mãe de quem? Da Ana. Ai, que susto. Achei que era da moça que mandou a mensagem. Não. Eu fiquei, tipo, porque você ficou refletindo aqui. Fiquei meio preocupada agora. A mãe da Hannah. Ela perdeu tudo, né? Se ela perdeu tudo, por que ela não tira a própria vida? Imagina. Nossa, que horror. Mas, ó, eu queria agradecer a vocês todos que estão mandando diversas mensagens, que estão abrindo o coração de vocês durante toda essa segunda temporada de 13 Reasons Why. Eu acho que a falta de esperança não é uma opção pra gente. Assim como não é sempre uma opção, a falta de esperança não é uma opção. É tão equivalente quanto. A gente tem que se ajudar, a gente tem que conversar, a gente tem que ver conteúdos assim e buscar sermos pessoas melhores por conta de conteúdos assim. Todo mundo em algum momento já praticou e já sofreu bullying. O desendeusamento da Hannah é pra isso. É pra gente não se colocar nunca numa posição de vítima o tempo todo. É pra gente olhar pro lado e perceber os erros que a gente comete também no dia a dia, sabe? Exato. Nós somos praticantes de bullying quando as coisas não estão dentro da forma que a gente idealiza. Se você vê um neném chorando dentro de uma sala de cinema, você nunca se incomodou? Mas você tá pensando que aquela mãe ou aquele pai estão há meses presos dentro de casa sendo pais de um recém-nascido e que às vezes eles tiveram coragem de ir pra rua assistir um filme com aquela criança naquele momento para viver um pouco uma coisa além da maternidade e da paternidade? A gente se incomoda, mas depois a gente reflete sobre isso e coloca o meia-culpa do quão a gente é errado também com essa falta de responsabilidade social, sabe? Total. Então a série serve pra isso, pra gente refletir, pra gente querer ser melhor. Vamos juntar a cabecinha aqui, que já tá acabando? Vamos. Eu gostaria de vocês
Meia hora de vídeo, hein? Exato. Vamos terminar meia hora certinho. Eu gostaria de pedir pra vocês para dar o seu like nesse vídeo. Sempre bom. Comente aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos que amam 13 Reasons Why ou que precisam ouvir boas lições de vida. Exatamente. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Verdade. O 10º episódio vem aí amanhã. Não, 11º. Já? Já, amor. A gente viu 10. Não? Caraca, é verdade. A gente viu 10 ou a gente viu 9? Eu não sei. Acho que a gente... A gente viu 10. Não sei. Ai, meu Deus, tô confusa. Eu também. Beijos. Beijo. E até a próxima. Tchau. Ah, passou de 30, amor.